Olá pessoal, sou o Renato. Desejo que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula de Excel. Hoje vamos falar sobre texto e funções de texto. Entendermos como o Excel trata as informações inseridas em nossas planilhas é de extrema importância. Vamos à prática? No Excel, texto é qualquer coleção de caracteres alfanuméricos que não sejam um valor numérico, um valor de data-hora ou uma fórmula. Palavras, nomes e rótulos são obviamente valores de texto, bem como os valores de células precedidos por um apóstrofo ou formatados como texto. Os valores de texto também são chamados de string. Vamos ver então a função concatenar, que vai ser a primeira função dessa série de vídeos sobre funções de texto. Atualmente chama-se função concat, mas a função concatenar permanecerá disponível para compatibilidade com versões anteriores do Excel. A função concatenar pode agrupar até 255 cadeias de texto. Os itens agrupados podem ser textos, números, referências de célula ou uma combinação desses itens. Então aqui vamos para o exemplo. Eu coloquei aqui a palavra Porto numa célula, muito, mais e alegre em outras células. E nós vamos juntar, formando uma frase com a função concatenar, ou concat, igual a concat. Clico na célula B2, ponto e vírgula, e como eu preciso inserir um espaço para a segunda palavra, eu vou usar aspas duplas, espaço, aspas duplas. E assim ele vai colocar um espaço entre uma palavra e outra, ponto e vírgula, clico na célula B3, ponto e vírgula, aspas duplas, espaço, aspas duplas, ponto e vírgula, clico na célula B4, ponto e vírgula, aspas duplas, espaço, aspas duplas, ponto e vírgula, e clico na célula B5. Fecho parênteses e dou um Enter. Então vejam, ele juntou em uma célula e fez por extenso, então, juntando Porto, muito, mais, alegre. Então o que ele fez? Ele concatenou as 4 palavras em uma função. Nós podemos estar fazendo a mesma coisa utilizando o e-comercial, que também tem a finalidade de fazer concatenação. Então vamos utilizar o e-comercial para vocês verem como funciona. O e-comercial é utilizado em outras funções, então presta bem atenção. Então, olha lá, igual B2, e-comercial, e para inserir espaço eu também vou usar aspas duplas. Então, aspas duplas, espaço, aspas duplas, e-comercial. Clico na célula B3, e-comercial, aspas duplas, espaço, aspas duplas, e-comercial, célula B4, e-comercial, aspas duplas, espaço, aspas duplas, e-comercial, B5, e está encerrada a nossa fórmula. E está ali então, Porto, muito, mais alegre, usando o e-comercial para fazer a concatenação. Então aqui nós usamos a função concat e embaixo nós usamos o e-comercial que fez a mesma coisa. Se você está gostando do vídeo, se ele está sendo relevante para você, deixe seu curtir, se inscreve no canal, compartilha. Isso é muito importante para nós e vai nos ajudar a crescer no YouTube. Valeu pela força. A função texto converte um valor numérico em texto e permite alterar a maneira de exibir um número aplicando formatação a ele com códigos de formatação. Essa função é útil em situações nas quais você deseja combinar com texto ou símbolos. Então, vamos para um exemplo. Na célula B1, contém o número 23,5 e eu quero formatar com valor monetário. Então, através da função texto, eu vou colocar aqui com valor monetário. Então, igual a texto. O que ele pede aqui? O valor, eu vou colocar aqui para o ladinho ficar mais fácil. Então, o valor, então, B1, que é 23,5, vírgula, aliás, ponto e vírgula. Como eu vou colocar daqui para frente um string,
ou seja, texto, eu vou abrir aspas duplas. R e cifrão, espaço, 0,00, fecho aspas duplas e fecho aspas. Então, está ali convertido então para texto já com formato monetário. Muito importante, na célula C1 nós temos um texto, então temos que tratar ele como texto. Se você precisar inserir uma fórmula, colocar esse valor em uma fórmula, você vai ter que usar o que estiver na célula B1. Então é muito importante às vezes você preservar a célula de origem. Vamos para mais um exemplo. A função texto raramente é usada sozinha. Nesse segundo exemplo, faremos um recibo, para que o Excel preencha com um texto que inclua o nome do pagador e de quitação. Então vamos lá, para você vai começar a entender um pouco em que situações você está utilizando então, né, a função texto, e agora nós vamos usar também o e-comercial para fazer a concatenação da frase que queremos. Então, igual B4, ou seja, o nome da pessoa, que pode ser preenchida quando for necessário, e comercial, aspas duplas, porque nós vamos entrar com o texto, eu dou um espaço, e escrevo então, recebeu o valor de, fecho aspas duplas, e comercial, e aqui eu entro com a função texto. Eu clico no valor numérico que eu quero, ponto e vírgula, aspas duplas, R e cifrão, espaço. Como eu vou querer humilhar aqui, então eu vou colocar 0.000,00, fecho aspas duplas e fecho parênteses, e comercial, abro aspas duplas, dou um espaço, o qual dá total quitação. Fecho aspas duplas. Antes eu vou botar um ponto e fecho aspas duplas. Pronto, vou dar um Enter e está ali inserido então. Daniel recebeu o valor de 1.970, o qual dá total quitação. Se eu alterar aqui, vamos botar o nome de Ricardo, automaticamente ele vai já arrumar ali, ó, Ricardo. Se eu colocar aqui um outro valor, 2.989, ele automaticamente alterou para nós ali. Então vejam como é útil em certas situações a função texto, né, junto com outras palavras e também concatenando com o e-comercial. Nesse terceiro exemplo, temos uma lista com temperaturas diárias e queremos que o Excel informe em uma célula a média com um texto explicativo. Então vamos aqui então fazer o nosso terceiro exemplo. Igual, aspas duplas, porque nós vamos entrar com uma string de texto. Então, a temperatura média foi de, aspas duplas, e comercial, e entramos com a função texto. Aqui nós vamos aninhar outra função, né, dentro da função texto. Vocês vejam então como nós podemos utilizar outras funções junto com a função texto. Aliás, a função texto normalmente é utilizada com outras funções, né, e concatenando com outras palavras. Então aqui eu vou entrar a função média, vou selecionar os valores, vou fechar parênteses, ponto e vírgula, abro aspas duplas, porque agora vai ser texto, coloco como eu quero que fique formatado, ou seja, 0,00 graus, vou dar um espacinho aqui, graus, tá. Graus centígrados, fecho aspas duplas, fecho parênteses e dou um Enter.
Opa, o que eu fiz de errado aqui? Vamos ver. Aqui inseri um B20 ali sem querer. Deixa eu tirar esse B20 dali. Espacinho, não entra. Pronto. Tinha colocado uma referência de célula sem querer. Muito bem, gente. Então tá ali. Ele colocou então a temperatura média foi de 24,15. Se houver uma alteração aqui nesses dados, eu vou colocar aqui então 30 graus, veja que automaticamente ele já vai alterar lá para nós. 24,31. Muito bem, pessoal. Então, a função texto ela é utilizada com outras funções. Com e-comercial, ela nos traz bons resultados. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos vocês. Não esquecendo, né, de dar aquele like e compartilhando com os amigos. Forte abraço a todos.